todos bem-vindos ao PodPrev, podcast da Previdência BRB, que traz tudo sobre previdência, resultados e outras informações relevantes. Eu sou Geisiane e vamos falar hoje sobre os resultados de abril. E para falar sobre esse tema, o nosso diretor financeiro, que é figurinha carimbada aqui no PodPrev, está aqui com a gente hoje e vem nos ajudar. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, Geisi. Olá, participantes. Tudo bem? Bom, Sandro, abril a gente sabe que foi um mês bem desafiador, né? Inclusive para nós. E sabemos que há muitas expectativas em torno de, todos esses números. A gente vai explorar aqui os números e detalhes e entender um pouquinho melhor desse contexto, desses resultados. Para a gente poder começar, você podia falar para a gente, dar um panorama geral dos nossos planos, como que eles se comportaram nesse mês de abril? O que nós verificamos no mês de abril foi um mês... O mês de abril ele trouxe muita volatilidade para o mercado financeiro. Se você for observar, por exemplo, as taxas dos títulos públicos federais, por exemplo, que hoje é a base dos investimentos de todos os nossos planos, eles sofreram muito com a volatilidade do mês, né? Então, se você for pegar pega todos os vértices dos títulos públicos federais. Nós temos títulos públicos federais investidos com vencimento desde 2025 até 2060, para você ter uma ideia, né? Se você for olhar lá no nosso informativo Sua Previdência em Números, tem lá todos esses detalhes. E lá nós todos os vértices dos planos, aliás, dos títulos públicos no mês de abril sofreram vigorosamente, né, com a volatilidade, um aumento muito forte das taxas de juros dos títulos públicos brasileiros, que meio que acompanha os acontecimentos que nós tivemos, os eventos econômicos que nós verificamos, que nós presenciamos no mês de abril. E aí, com isso, isso trouxe uma elevação das taxas dos títulos públicos e, com isso, a desvalorização dos papéis, principalmente naqueles planos onde nós tivemos, onde tem a maioria dos títulos marcados a mercado, né? Então, infelizmente, nós tivemos um sofrimento grande. A Bolsa, para você ter uma ideia, caiu 1,70 no mês de abril, né? Então uma queda grande. O dólar subiu para 5,17, né? Isso equivale a 3,51%. Então todos esses acontecimentos no mês de abril acabaram de alguma forma influenciando o desempenho das nossas carteiras no mês de abril. E acaba impactando diretamente, né? Não, direto, porque o que acontece? Com a maioria dos planos hoje, exceto o plano BD01, que tem a maioria dos títulos que foram comprados marcados na curva, os demais planos, a maioria dos recursos estão marcados a mercado. Então, essas oscilações de curto prazo acabam influenciando o resultado do mês, tá? Mas eu acho que é importante tranquilizar para os nossos participantes que esse resultado, no caso, é resultado de curto prazo, é resultado, digamos, decorrente dessa volatilidade de curto prazo. No longo prazo, as carteiras estão muito bem calçadas, né, em ativos de excelente rentabilidade com baixo nível de risco. Inclusive, é bom ressaltar que é uma coisa que a gente sempre destaca aqui no PodPrev, que é importante você olhar o longo prazo, não isso, o curto, né? Porque, exatamente. De fato, é o que interessa mesmo a gente, né, em relação à aposentadoria. Exatamente. Bom, nessa linha, após o benchmark que a nossa área de investimentos fez, a gente observou que os resultados desafiadores não foram exclusivos só da Previdência BRB, não, de maneira foi no mercado nenhuma. geral de Previdência, né? E assim, foi um fenômeno comum em todo mundo, nesse mercado todo. E, na sua opinião, quais foram os principais fatores externos que impactaram diretamente esse setor? Nós tivemos, assim, tem, por exemplo, o problema lá nos Estados Unidos, né, que nós, o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tem mostrado, né, tem mostrado para o mercado, de uma maneira geral, que os títulos públicos do Tesouro Norte-Americano devem continuar com uma taxa mais alta durante um longo período de tempo, né? Sinalizaram até com uma queda, mas só para o segundo semestre, né? O início da queda da taxa de juros nos Estados Unidos somente para o segundo semestre, e isso, de certa forma, abalou muito os mercados no mês de abril. E aí, quando você fala em título público, em alteração de expectativa de título público no mercado norte-americano, isso tem reflexo no mundo todo, sobretudo no Brasil. Então, por esse motivo, no caso, nós tivemos um aumento dos prêmios de risco do Brasil e, por consequência, os títulos públicos brasileiros sofreram uma desvalorização. E é importante as pessoas entenderem, tá, Geise e participantes, essa questão. Quando a taxa de juros sobe, se você estiver comprado nesses títulos,
Então, a sua carteira acaba desvalorizando, né? Esse é um fenômeno que acontece normal. Quando a taxa de juros cai, isso, se você está comprado naquela taxa, você tende a ter uma valorização dos papéis que estão na sua carteira. Então, tem um lado ruim, né? Que, por exemplo, volto a dizer, se você tiver comprado, você tem uma, digamos, uma desvalorização da carteira, mas por outro lado te abre oportunidades. E é isso que nós estamos aproveitando, tá, Geis e participantes, que é a questão de aproveitar essas taxas mais elevadas. As taxas chegaram a bater em patamares acima de 6,2%, 6,3% no mercado de títulos públicos brasileiros. Então, nós, por óbvio, nós acabamos aproveitando e com isso nós aumentamos um pouco a taxa média praticada nesses títulos da nossa carteira. Então, hoje, todos os títulos comprados para essa carteira de todos os planos estão com uma taxa bem acima dos 5%. Né? Tem planos, por exemplo, o plano BD01, a taxa média é de 6%. Para você ter uma ideia. Então, nós estamos também aproveitando essas oportunidades, porque quando a taxa voltar a cair, o que vai acontecer? Essa carteira vai se valorizar e vai gerar muito resultado positivo para os planos. Lembrando sempre, né, aquilo que nós sempre falamos, o nosso objetivo é sempre pensando no longo prazo, não no curto prazo. O curto prazo, as assets, os bancos, todos eles vão operar no curto prazo, né? Então, no nosso caso, não, nós estamos mirando o longo prazo porque nós queremos entregar o melhor resultado para os nossos participantes. Nessa linha, você acredita que isso tem implicação nos resultados de fato para os participantes? Pode afetar as expectativas e decisões futuras? Ou é um movimento normal do cenário de investimento? Um movimento absolutamente normal, né? Considerando exatamente aquilo que eu falei da questão da marcação a mercado. Né? Então, nada de se preocupar, isso é um movimento que já aconteceu no passado. Não vamos longe, né? Durante o processo eleitoral de 2022, nós tivemos também essa oscilação muito forte. Durante o primeiro semestre, terceiro trimestre do ano passado, nós tivemos também uma forte oscilação também das taxas de juros. Então, nada de se preocupar. Tanto é que em 2023, como nós já colocamos na nossa prestação de contas, os resultados foram excepcionais. Nós tivemos planos com rentabilidade real acima de 7%, tivemos o CD05, né, com uma rentabilidade real acima de 10%. Então, assim, nada há que se preocupar. Esse é um movimento de curto prazo, de volatilidade de curto prazo, que não vai afetar o resultado de longo prazo, certamente, de todos os planos. Né? Eu acho que era importante destacar, Geis, que apesar dessa oscilação toda, eu acho que é importante destacar o RegisPrev, né, que é o plano de previdência lá que nós para os entes federativos, né, montado para atender os entes federativos, que está hoje lá na Prefeitura de Maringá. E ele teve uma performance muito boa, de 0,87 no mês, 3,48 no acumulado do ano e de 12,14 no acumulado de 12 meses, estando positivo em todas essas situações, né? A performance dele bateu 155% no acumulado de 12 meses. Então, para quem aí é da Prefeitura de Maringá, né, ou das suas autarquias, ou da Câmara Municipal de Maringá, aproveite que o RegisPrev está dando uma excelente rentabilidade. E, assim, nessa linha, né, por isso que é importante ressaltar, que é importante você ver a linha esticada, né, não o meio todo do caminho. Isso. O importante é o caminho, né, é o caminho, e não, digamos assim, aquela curva lá que acabou acontecendo, aquele buraco que você acabou pisando na estrada. É melhor. Você tem que olhar o caminho todo, a trajetória toda. Né? Com certeza. Bom, Sandro, diante desses desafios, quais as estratégias que você poderia falar para a gente que né, a nossa entidade, no caso a Previdência BRB, o time de investimentos, está considerando para mitigar os impactos negativos que pode ter ocasionado, já que os resultados não foram tão favoráveis, foram bem desafiadores, né? Existem pontos que a gente destaca em termos dessa gestão, mitigação de risco. A gente sabe que hoje a gente tem um processo muito confortável, né? Porque a gente tem uma questão de um comitê de investimentos, a gente tem diretoria, tem o EPQ, entre outros pontos. O que você pode destacar para a gente nessa linha? O importante é que a governança de investimentos hoje praticada na Previdência BRB é uma governança extremamente bem capacitada e bem estruturada, tanto que nós recebemos esse reconhecimento do selo de governança de investimentos concedido pela ABRAP. Né? Então, é importante as pessoas entenderem que todos esses investimentos que entram, né, dentro dos planos, todos eles passam pelo crivo do Comitê de Investimentos, isso vai à diretoria e, conforme a alçada, pode ir até o Conselho
deliberativo. Então, as pessoas não precisam se preocupar. Todas as pessoas que trabalham na área de investimentos ou que de alguma forma auxiliam no processo de decisão de investimentos são pessoas capacitadas, certificadas e que estão o tempo todo olhando o mercado financeiro e aproveitando as melhores oportunidades. Não se assustem com os resultados de curto prazo, o importante é olhar a trajetória. E se você olhar a trajetória num horizonte de longo prazo, vamos pegar o BD01, que é o plano que tem, digamos, a maior trajetória, né, o plano mais antigo, né, tem 39 anos de existência. Ele tem uma rentabilidade acumulada nos últimos 10 anos de 203%, no caso. Comparando isso com a Selic no período deu 142, né? Então é um resultado excepcional que o plano BD tem atingido. Além de bater a meta atuarial nesses últimos 10 anos, ele ainda supera a taxa Selic, né, com bastante folga. Assim como acontece com o CD02, com o CB03. Então, são performances que, no longo prazo, entregam para o participante os resultados almejados. Então, nisso, as pessoas não precisam se preocupar. Com relação ao curto prazo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos até refazendo algumas estratégias, principalmente para os ativos de liquidez imediata, porque todo plano tem que ter aplicações e alocações em ativos de liquidez imediata. E o que nós estamos verificando? O último relatório Focus, né, que saiu, saiu anteontem, né, que é o relatório Focus da semana passada, ele está apontando para uma Selic terminal de 10%, ou seja, uma expectativa do mercado é que a Selic termine no final deste ano em 10%. É uma Selic bastante alta. Todo o mercado, no início, há 30 dias atrás, o mercado estava apostando numa Selic terminal de 9%. Ela subiu 1% em termos de expectativas para o final deste ano, contra uma inflação aí abaixo dos 4%. Isso dá uma rentabilidade real acima de 6%. Então, isso a gente não estava bem no nosso radar. O que nós estamos fazendo? Aproveitando essa oportunidade também fazendo investimentos em ativos de liquidez para dar um amortecimento nessa volatilidade, que dá uma equilibrada no resultado. O bom exemplo que nós temos disso é o plano CD05. Do CD05 nós montamos essa estratégia e com isso nós conseguimos dar uma amortecida nessa volatilidade muito forte, né? Fizemos isso também no Brasília Prévio. O Brasília Prévio hoje apenas 1/3 da carteira está aplicada em título público de NTNB, o restante está aplicado em ativos de liquidez, liquidez imediata, e com isso também nós conseguimos um amortecimento dessa volatilidade de curto prazo. E estamos fazendo isso com todos os planos, para justamente, aproveitando, no caso, essa Selic, que deve permanecer alta por mais tempo, mas também fazendo algumas alocações estratégicas também em NTNB longa, para poder justamente aproveitar também essa taxa mais alta de 6% que está se apresentando no momento. Isso mostra que tanto que vocês estão acompanhando de perto, né? Que é normal essa movimentação de mercado, né? Então, isso é muito bom trazer essa informação, que traz mais, inclusive, transparência, né? Para os nossos participantes. E, Sandra, para a gente poder finalizar, qual a mensagem que você gostaria de passar para os nossos participantes, né? Nossos ouvintes, que estão preocupados com esse cenário? Não, é que nós não precisamos, não precisem ficar preocupados, porque esses movimentos, essa volatilidade que ocorre no mercado financeiro é normal, acontece, vez por outra tem momentos de calmaria, que está tudo dando certo, tudo indo dentro daquilo que se esperava, mas existem momentos de turbulência. Nós tivemos agora recentemente, por exemplo, o problema da mudança da meta fiscal para este ano, isso também de alguma forma impactou o mercado. E para os próximos anos também. A expectativa hoje, o mercado não trabalha mais com déficit zero para os próximos anos, né, para você ter uma ideia. Então, isso também tem impacto no caso. Tem também o problema da inflação, né, que pode ser afetada pelos problemas do Sul. Aliás, a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, né, que está sofrendo aí com essas cheias aí dos rios, infelizmente estão passando por esse período difícil, e o Rio Grande do Sul é um estado muito importante para a economia brasileira, né? Um grande produtor, é o maior produtor de arroz, né? E o arroz faz parte da cesta básica do brasileiro, então alguma repercussão na inflação deve acontecer. Então, nós estamos muito preocupados, né? O governo vai ter tanto o governo municipal, como o governo estadual, como o governo federal, vai ter que fazer investimentos. Isso, obviamente, traz impacto fiscal, mas é extremamente necessário o Estado
realmente está passando por uma situação bastante complicada e é natural que isso aconteça. É para isso que existe o Estado, né, para poder exatamente também socorrer nessas situações difíceis, né? Então isso de alguma forma vai ter impacto na economia brasileira, certamente, na economia do Rio Grande do Sul nem se fala. Então é importante que as pessoas, no caso, nós continuemos trabalhando, pensando exatamente em todos esses cenários, tudo isso que está acontecendo no mundo, esperando aí, rogando a Deus aí que a situação melhore, né, principalmente em termos de clima, e aí nós voltemos a ter uma tranquilidade. A tendência é que com o sistema, com a economia voltando à sua normalidade, o processo de reconstrução do Sul também, os novos investimentos que estão por vir, isso tudo deve dar uma alavancada na economia brasileira e é nisso que nós estamos apostando e com isso os planos vão ser muito beneficiados por causa desse movimento. Com certeza. Bom, Sandra, então a gente está chegando ao fim de mais um PodPrev. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Assim, acredito que as dúvidas que os nossos participantes tinham, né, em relação aos resultados, é normal esses desafios que enfrentou. Obrigada por ter esclarecido aqui pra gente. Imagina. E, assim, é bom aproveitar, inclusive, esse momento de fala nosso aqui, que se você ainda tiver dúvidas, né, quiser saber mais, esclarecer mais alguma questão que ficou faltando, assim, eu queria saber mais de um item X. Pode colocar aqui nos comentários que a gente está com o nosso time para poder estar respondendo. Qualquer coisa, tem outro PodPrev, a gente faz outros esclarecimentos. Deixe nos comentários que nós estamos aqui exatamente para estar trazendo mais informação e transparência também. E a nossa equipe, né? A nossa equipe de investimentos também está sempre à disposição para que quem quiser nos visitar aqui na nossa sede nova, né? Também estamos aqui à disposição também para receber qualquer participante que queira bater um papo, enfim, algum esclarecimento adicional sobre tudo que está acontecendo. Exatamente, é isso mesmo. Bom, e você não deixa, né, de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like aqui para você não perder nenhuma informação, você ficar por dentro de todo o conteúdo. E daqui a pouco tem outro vídeo aí, outro PodPrev no ar. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.